Hoje nós vamos passar para vocês a parte de um pouco da parte de colorimetria. Ela é bem extensa, mas vamos tentar tirar as dúvidas que vocês têm. O que vocês tiverem de dúvidas podem ir adicionando ali, né, por mensagem ou chama pela Fábio, ela já me passa as dúvidas de vocês. E vamos começar com uma neutralizações de cores. E o que nós vamos começar aqui? Com as cores primárias. Para quem não sabe, as cores primárias são vermelho, amarelo e azul, certo? Eu sempre friso essas três cores. Para quem me conhece, quem é meu aluno, sabe que eu sempre cobro de vocês a parte para vocês decorarem essas três cores, que são vermelho, amarelo e azul, certo? As misturas dessas três cores primárias, eu origino as cores secundárias, certo, gente? Para quem não sabe, nós vamos fazer as misturas aqui. Aqui eu estou descolorindo algumas mechinhas, gente, está aqui já no pote descolorante, já está descolorindo. Então, nós vemos a abertura de tom que vai ter aqui, para a gente fazer uma neutralização, para a gente apagar aqueles tons desejáveis, laranja, amarelo. Daí vocês vão, se vocês tiverem de dúvida, podem já ir perguntando e eu já vou respondendo para vocês, tá? Vamos fazer aqui, então, a mistura da primária. Tá. Vou fazer aqui a misturinha do azul. Certo? Azul com o amarelo. Na mesma proporção. Eu coloquei aqui 2 gotinhas. Azul com amarelo. Eu tenho o verde. Dá pra ver lá? Dá. Azul com amarelo, eu tenho verde. Certo? O azul com o azul com o vermelho. Mesma proporção também. 2 gotinhas. Azul com o vermelho, eu tenho o roxo. Certo? Tem a cor roxa, azul com o vermelho. E o amarelo e azul, vamos ver. Com azul. Eu tenho misturei de novo o amarelo com o azul, eu tenho o verde. Certo? Agora vermelho e amarelo. Vermelho com amarelo, eu tenho laranja, tá? Essas são as cores secundárias. As primárias é vermelho, amarelo e azul. A secundária, laranja, roxo e verde. Certo? Essas cores que eu tenho aqui, elas são cores que neutralizam. O verde eu neutralizo quando você faz as mechas, vai aparecer uma cor indesejada, por exemplo, laranja, certo? Laranja é uma cor indesejada nas mechas,
Se eu tenho a cor laranja, eu vou usar o verde para neutralizar o laranja, certo? Aqui eu tenho azul e amarelo nesse verde. Se eu tenho azul e amarelo, o que cor está faltando aqui? O vermelho, certo? Está faltando a cor vermelha. Por isso que o verde neutraliza o vermelho e o vermelho neutraliza o verde e vice-versa. A cor roxa, eu neutralizo o amarelo. Se eu tenho um cabelo que abriu no fundo amarelo, tem um tomzinho amarelo ainda no fundo de clareamento, eu uso o roxo para neutralizar. Esses são pigmentos, tá, gente? E o laranja, que eu neutraliza o azul, certo? Azul neutraliza o laranja também. Certo, gente? Aqui, eu vou misturar agora o verde, o roxo e o laranja. A mistura dessas três cores, eu tenho neutralização. Eu tenho neutralização, eu tenho um marrom, ou até dependendo da quantidade que a gente colocar de azul, de roxo, eu tenho também o cinza. Se eu pegar, e por isso que o cinza, o grafite, geralmente ele neutraliza também bastante, todos os tons desejáveis, o cinza neutraliza. O cabelo fica acinzentado, mas ele vai neutralizar o laranja, o amarelo ou o vermelho, que é uma cor indesejada também. Vermelho também é uma cor indesejada que geralmente abre cabelos mais escuros, certo? Agora eu vou abrir aqui a mexinha para vocês. Nós temos um fundo de clareamento aqui. O pessoal pode interagir aí, mandem dúvidas, aproveitem. Aqui temos um fundo de clareamento. Vocês conseguem ver? Um fundo de clareamento, os fundos de clareamento eu vou do 1 ao 10. Aqui eu tive um fundo de clareamento mais ou menos um 7 para 8. Por quê? Porque eu tenho ainda vestígio de laranja. Quando eu tenho vestígio de laranja, eu estou no 7 para 8, sabe? Aí, quando ele tá amarelinho mais escuro é um 9, amarelinho clarinho é o fundo de clareamento 10. Quando eu abro um fundo de clareamento 8, ou 7 ou 8, eu posso usar uma coloração. Dá para fazer pergunta para eles? Dá. Tá. Se eu abro um fundo de clareamento 8, pessoal, eu posso usar uma 12-11, uma 12-21, uma 10-11? Quem puder responder aí. Podem responder no bate-papo ali, tá? Enquanto eles respondem, a Alana perguntou, Cláudia, são as cores secundárias que neutralizam os tons indesejados? São as cores secundárias, porque daí, no caso, eu tenho as misturas das cores primárias. Eu tenho, por exemplo, o azul e o amarelo. Eu tenho o verde. O que eu vou neutralizar o verde? Eu vou ter que ter o vermelho. O vermelho vai neutralizar o verde, certo? E o vermelho, na verdade, é uma cor secundária, primária, desculpa. É uma cor primária. É a que está faltando nas cores primárias, que é vermelho, amarelo e azul. A cor que estiver faltando vai neutralizar e vai virar o marrom. O marrom que é a neutralização. Mais uma dúvida. O João perguntou se o grafite neutraliza praticamente todas as cores quando o cabelo está bem manchado, o cinza é mais indicado?
Na verdade, o manchado, você vai ter que seguir a linha João, você vai ter que seguir a linha do que está mais escuro no cabelo. Se ele tiver uma cor, assim, o mais escuro do manchado é o laranja, aí o cinza vai dar uma neutralizada assim. Porém, as cores que estão mais claras, porque vai estar manchado, vai estar várias cores. As cores que estão mais claras vai ficar um cinza bem pigmentado. E as cores que, o laranja, por exemplo, se tiver uma cor laranja no cabelo, vai ficar mais escuro, tá? A tendência é as cores claras dos cabelos, que está mais clarinho, vai ficar mais em evidência o cinza. E o laranja vai ficar mais escuro, se você neutralizar todo ele com o cinza, certo? Daí o João ali falou, não podemos jogar um tom tão acima. Se abrir um 8, no máximo um tom acima pode ser utilizado. Muito bem. Lembrou das aulas, né? E a Ana, acho que não mesma coisa, mas se abrir um tom 8, tem que ser esse tom base, ou apenas um tom acima. Isso mesmo, é o que eu sempre digo nas aulas. Por você perder um meio tomzinho ali na hora de você lavar o cabelo, na hora da tonalização, é sempre indicado. Se abrir um 8, você usa no máximo um 9. Se você usar acima do 9, esse cabelo vai escurecer ou não vai nem neutralizar, não vai acontecer nada no cabelo, tá? Então, você tem que usar, de preferência, um 8 ou um 9. E usar algum corretor, ou alguma coloração que tenha algum pigmento que vai neutralizar aquele tom laranja. O que vai neutralizar o laranja? O azul. Então, se na coloração tiver o tom azul, ou se tiver algum corretor, e queira adicionar, sempre os corretores adicionado um meio centímetro, nem quase nada de corretor. O corretor corre o risco de manchar o cabelo. Aí você tem que adicionar bem pouquinho mesmo. Você tem que ver, tem uma quantidade maior de laranja no cabelo, você vai usar um pouquinho mais do azul. Tem mais laranja do que o amarelo. Você vai usar um pouquinho mais do azul, um pouquinho menos do violeta, que neutraliza o amarelo, certo? Daí tem laranja no cabelo. Abriu que não sai do laranja meio avermelhado. Então, o que você vai usar? Dá para neutralizar o vermelho, ou o que abriu lá meio avermelhado, com o verde também, tá? Você neutraliza o verde, por quê? Com o verde, por quê? Porque azul com amarelo tem o verde, e eu tenho o vermelho que é o neutralizante, certo? Daí o vermelho, o verde vai neutralizar as cores vermelhas, tá? Se eu me perder um pouco no raciocínio, me desculpe, que daí é muita coisa nessa parte de colorimetria, tá? Mas podem ir perguntando aí. Agora eu vou neutralizar essa cor que abriu aqui, certo? Gente, é muito importante também vocês fazerem, a cliente quer fazer mechas. Ela sempre pede platinado, quando tá com o cabelo escuro, ela quer um loiro pérola. É sempre importante vocês fazerem teste de mechas. Façam sempre o teste de mecha, por quê? Porque você, nem que seja, você marca um horário para o cliente, marca para fazer as mechas, mas vocês tiram um tempinho para fazer esse teste de mecha. Pega umas mechinhas, eu faço em 3 pontos mais ou menos da cabeça. Você tira, faz o teste de mecha, eu faço normalmente com água 30 ou 40. E dependendo do teste de mechas, você pode falar para a cliente que tom que abriu, que tom que ela pode, o limite que você pode fazer as mechas dela, certo? Se ela pede um platinado, por exemplo, e ela tem o cabelo escuro, você vai fazer um teste de mechas. Fazendo o teste de mechas, você vai ver o quanto que abriu e você vai dar uma opção para a cliente. Você não vai descolorir inteiro o cabelo da cliente, não abriu, não ficou do jeito que ela queria, ela não vai gostar. Então, é bom vocês sempre falarem as claras com as clientes de vocês, que pelo teste de mechas, você dá as opções. Olha, não abriu o tom que você queria, podemos fazer uma morena iluminada, esse é o tom que eu posso alcançar. É isso que vocês deixem a cliente bem ciente disso, sabe? Porque
se vocês fizerem, acabarem fazendo e não ser o tom que ela queria, ela não vai gostar, né? E outra, testa de mecha é importante, muito importante também, pelo histórico que o cabelo tem. A cliente, ela não vai sempre falar a verdade. Até tem até muito shampoo alisante, até de chuveiro, né? Que ela nem sabe, ela usa shampoo, que é um alisante, e tem alguma química ali que não seja compatível, né? E é sempre importante fazer o teste de mecha, certo, pessoal? Nunca esqueçam disso. Tem uma dúvida. A Ivana perguntou: o verde neutraliza rosa? O rosa já é uma cor fantasia. Na verdade, ele não vai neutralizar o rosa. Na verdade, o rosa é uma cor fantasia e normalmente é só com descolorante. Normalmente, dependendo do que foi usado, né? Tem gente que usa até produtos que não é o próprio, que é a melina, essas cores, são pigmentos muito fortes, daí não vai neutralizar, certo? Você vai ter que fazer uma descoloração em cima. Ou uma famosa champusada que falam, que é para decapagem, que é para limpar o fio, certo? Mais uma dúvida. A Alana perguntou: então, no caso, dá para misturar os corretores dependendo da necessidade? Sim, exatamente. Se você tem um cabelo que abriu pro laranja, digamos que abriu pro laranja, com um pouco de vermelho, eu posso misturar o verde, o azul e um pouquinho do grafite. A mistura você que decide, sabe? Mas é sempre importante você enxergar que fundo de clareamento que abriu. Se ele tem ainda vestígio de laranja, se ele tem vestígio de vermelho. Por exemplo, se ele abriu para um fundo laranja, não vai resolver você neutralizar com o roxo, porque o roxo ele só vai neutralizar os tons amarelos, certo? Por isso que é bem importante você saber bem certo o fundo de clareamento que teve esse cabelo. A partir disso, você vai escolher uma mistura. Pode sim fazer essa misturinha com as 3 cores também. E também, se você quiser, todo mundo pode pensar assim, vou jogar então um grafite em todos eles. Não, porque grafite vai ficar só o cinza daí, né? Só vai ficar a cor cinza no cabelo. E o cabelo não é só o cinza, né? Você tem que trabalhar ele, trabalhar o que abriu, fazer umas misturas de cores para fazer um cabelo diferente do outro, né? Certo? Quando eu abrir meio para o laranja, meio avermelhado, que é o terrível das aberturas, dá para misturar uma cor meia sete, não, meia sete, que é o pro marrom também, que daí é uma morena iluminada. Se você quer tirar um pouco do vermelho, você faz uma mistura do verde com azul também, que daí tira bastante o vermelho, ou o verde com o amarelo, certo? O tom de dourado. Aqui, gente, como abriu um 8, mais ou menos, eu vou neutralizar, vou fazer um... Eu posso usar abaixo também, né? Se ela quer um pouco abaixo, eu posso usar abaixo do tom que abriu também. Tem um 8,4. O pessoal ficou com dúvida. Querem saber o que é a tal da champusada. A champusada é uma limpeza do fio. Por exemplo, o cabelo está muito carregado de coloração, né? Tem que estar muito carregado de coloração, digamos, uma cor meio castanho escuro, alguma coisa, está muito sobrecarregada. E ela quer passar uma outra coloração em cima, ou quer dar uma clareada, certo? A champusada é o seguinte, ela vai fazer uma limpeza, ele não vai abrir tom, não pode abrir e mexer no fundo de clareamento do cabelo, só na parte que está muito sobrecarregada de coloração, certo? Aí é o pó descolorante, é uma receitinha, na verdade. É o pó descolorante, você faz uma medida de pó descolorante, 2 medidas por 2 DOX de 30 ou de 20 ou de 30,
E mais 2 medidas novamente de shampoo anti-resíduo. Você mistura bem e vai passando mechinha por mechinha. Você vai vendo, esse você vai controlando. Vai desbotando, você vai vendo que vai desbotando. Ele só serve de limpeza, só vai acontecer vai desbotar o cabelo, certo? Não é para você descolorir o cabelo, como normalmente a gente faz. Você só vai fazer a limpeza do fio, certo? É essa a receitinha. Uma medida de pó descolorante, 2 de OX de 30 e mais 2 de shampoo anti-resíduo, certo? Aí você faz a misturinha e vai atendendo, mechinha por mechinha, tá? João, sobre o descolorante, eu deixo no cabelo e vou cuidando, ou o descolorante perde sua eficiência com o tempo e é preciso uma nova aplicação? Na verdade, não precisa de nova aplicação se você... O que você vai fazer na hora de fazer as mechas? Você vai abrir mechinha por mechinha, vai costurar finas. Quanto mais fina você fizer, mais você vai ter uniformidade na descoloração. Se você pegar mechas grossas, ele não vai descolorir uniformemente, vai acontecer o quê? Vai manchar esse cabelo. Daí você vai ter que fazer uma nova aplicação. Normalmente não é feito uma nova aplicação, mas se for o caso de ter uma nova aplicação, dá sim para você limpar as mechas e fazer uma nova aplicação, dependendo da resistência do fio. Na touca, normalmente é mais fácil. No papel também dá, mas você tem que sempre ver a resistência do fio. Se ele aguenta mais uma descoloração, sempre tem que estar atendendo. Normalmente o pó descolorante vai agir em 40 minutos. Depois desse tempo, você abriu aquela quantidade que você não está ainda no tom que você quer, e o cabelo aguenta, você pode dar uma limpada, ou se estiver na touca, você enxagou, dá uma enxaguada e reaplica novamente. Reaplica com o descolorante um pouco menor daí, mais baixo, certo? Mas sempre atendendo do fio. E a Alana? No caso do cabelo chumbado, resolve a champuzada? Cabelo chumbado, sim. Ele vai despigmentar. Vai acontecer, vai descolorir um pouco o cabelo, só que não vai ser uma descoloração, vai ser só uma limpeza mesmo. Daí ele resolve sim. É o mais indicado, na verdade. Tá, então eu vou usar aqui a 73. Eu vou usar 7,3. Ele vai ficar um loiro dourado. Vou fazer um loiro dourado aqui. Mas eu quero tirar um pouco do amarelinho dele, certo? Eu quero tirar um pouco do amarelo, eu vou colocar um violeta, que é o neutralizante do amarelo. Eu posso colocar um pouquinho do violeta. Certo? Eu vou fazer aqui a misturinha que você já... Tem uma dúvida da Ivana. Como que o descolorante funciona no cabelo? Ela perguntou assim, ele abre a cutícula do cabelo, mas por que a cutícula fica mais clara? É como se fosse uma descamação do fio? Ela quer entender como que o descolorante funciona. Tá, essa é a parte lá no comecinho, quando a gente aprende do fio, das camadas que o fio tem, certo? Que é a cutícula, o córtex e a medula. Onde que ocorre a transformação? É lá no córtex. Lá no córtex que vai ocorrer a transformação. O que acontece? Ele, na hora que vai descolorir, abre a cutícula, certo? Para acontecer a oxidação lá dentro do fio. Tem melanina lá dentro. Tem melanina, que ele faz a oxidação dela e isso ocorre o clareamento. Esse na verdade, abre a cutícula e faz a descoloração lá no córtex, onde tem a cor do cabelo. As cutículas são transparentes, por isso que a gente consegue enxergar a cor do fio, certo? E lá dentro que ocorre a transformação,
Que por isso que daí, no caso, esse desbotamento que você falou, esse clareamento, é lá no quarto, está desbotando a cor do cabelo, está clareando a cor do cabelo mesmo, sabe? Vê se é isso mais ou menos que ela queria saber. Sempre quando vocês forem fazer a parte da tonalização, você vai usar uma medida de coloração por 2 de OX. O OX sempre tem que ser 10 ou abaixo de 10. Nunca acima. Até o 10 a gente tem que tomar muito cuidado, porque o 10 ele abre tom se você deixar muito tempo. Então, você tem que usar de 10 para baixo de 10. Até 6, tem os 8 e os 6. Então, nunca usem acima. Se vocês usarem acima, vocês vão mexer no todo o fundo de clareamento do cabelo. Não é isso que a gente quer na tonalização, certo? Aqui eu vou pôr um pouquinho de grafite para vocês verem. Estou usando a 7.3 e um pouquinho do grafite. Para vocês verem a reação dele. Sete 3 é o dourado, loiro médio dourado. No dourado tem o pigmento amarelo, certo? O dourado é o reflexo do amarelo. Como o cinza é o reflexo do azul. O roxo, o reflexo dele é violeta. O vermelho, o reflexo dele é vermelho mesmo. E assim por diante. João perguntou. Então, após 40 minutos, o descolorante não abre mais? Se deixar o mesmo descolorante por mais tempo, não vai adiantar? Então, ele já fez já teve o procedimento dele ali. Mais ou menos uns 40 minutos. Que se não abriu tanto como você quis em 40 minutos, ele vai diminuir até a velocidade e só vai ficar danificando o cabelo, tá? Aqui eu coloquei em 7.3. E um pouquinho de grafite para nós vermos a transformação aqui na tonalização. Pessoal, eu tenho mais umas mechinhas aqui. Eu quero ver com vocês que cores que mais ou menos que vocês querem que faça. Dei uma sugestão de cores, que daí eu vou fazer na próxima mechinha. A Ana perguntou se tem diferença entre tonalização e matização. Tem. A matização geralmente é feita com máscaras que a gente encontra nas farmácias, nos mercados. Aquelas máscaras matizadoras, são as máscaras. E tonalização é mais duradoura. Na verdade, a matização é só uma manutenção, certo? E a tonalização, ela vai durar mais. Vai ser no dia que você fizer, que for feito as mechas, já é feita a tonalização. Eu até passo uma máscara por cima da tonalização, para dar mais um nuance. Mas essa é a diferença. Uma é para manter em casa e o outro é para tonalizar. Normalmente é tonalizado no salão. Por isso que tem que ter muito cuidado com os produtos. Normalmente os produtos, as máscaras matizadoras de salão são mais fortes. Elas contêm pigmentos mais fortes para dar uma acelerada no processo. As que a gente tem em casa normalmente falam assim, não pega, não adianta. Na verdade, é porque ela é mais lento o processo dela, não é para manchar o cabelo. Porque tem umas máscaras pretas, no caso, que tem muito pigmento azul. Daí a pessoa vai lá, compra uma máscara preta que tem muito pigmento azul, passa no cabelo que tem o fundo amarelo, o cabelo fica verde, bem verde, porque azul em cima do amarelo fica verde, certo? Tonalização só faz com o cabelo molhado? Normalmente é com o cabelo molhado. Tem alguns profissionais da área que eles tonalizam com o cabelo molhado
levam uma cadeira, secam o cabelo normalmente e fazem mais uma aplicação, um banho no cabelo seco, para dar mais intensificar mais. Mas eu normalmente só tonalizo no cabelo molhado mesmo, que é o certo, tá? Aqui já vai, vou deixar neutralizando. Escolheram as cores? Não colocaram as cores que querem? Não colocaram. Tá, eu vou fazer ela das mechinhas, gente. Vejam a cor que vocês querem para nós fazermos. Sempre saibam o seguinte, sempre quando o cabelo ele abre um fundo 8, você não vai conseguir fazer um platinado na cliente. Ela pede um platinado, mas você não consegue um fundo 8. Sempre faça, tem que abrir o cabelo num fundo 9 ou 10. Ó, já está neutralizando aqui. Como eu coloquei um pouco de dourado, ele ainda vai ficar um pouco de amarelinho, porque eu coloquei só um pouquinho do cinza. Vou deixar neutralizando esse aqui. Outra coisa também. Corretores vocês têm que ter, sempre tem que ter o verde, o verde, o roxo, que é o violeta, e o grafite, tá? Você tem que sempre ter esses tons para vocês, na hora de um apuro, de neutralizar, vocês têm que ter em mãos esses corretores, né? Lá no salão de vocês, pessoal. Agora vamos neutralizar esse aqui. Ó, aqui eu tenho fundo de clareamento também, meio pro bege aqui. Cabelo é uma caixinha de surpresas. Não é porque um cabelo é escuro que ele não vai abrir, ou porque o cabelo é mais claro que ele vai abrir bastante. Tudo depende muito do cabelo, do histórico do cabelo. Já fiz cabelos pretos, escuros, né? Loiraço, e cabelos claros que não clareava de jeito nenhum. Por isso que é sempre bom o teste de mechas. Essa daqui abriu também num fundo 8. Dá para fazer um 7 nela, também um morena iluminada. Ó, por que eu falo para vocês que tem que ser bem uniforme quando vocês espalham descolorante no papel? Ó, se isso aqui fosse se fosse o cabelo da cliente que eu estivesse fazendo, ele iria ficar todo manchado. Por quê? Porque eu não fiz uniforme na hora de passar o descolorante. Eu tenho que abrir a mecha, deixar ela bem fininha, abrir bem e espalhar bem o descolorante. Ó, esse cabelo ficaria manchado, certo? Quando acontecer do cabelo manchar, que vocês não estão livres disso, ninguém está livre de manchar um cabelo, na raiz principalmente, quando vocês forem fazer mechas costuradas, acontece muito de manchar. Se você manchar um pouquinho, não precisa esfumar a raiz inteira da cliente. Na verdade, a cliente nem gosta que seja a raiz esfumada, porque ela quer mexer. Quando você esfuma, você apaga. Você vai lá só ver o tom do cabelo da cliente e faz uma misturinha bem pouquinho, mistura bem pouquinho de coloração e passa só naquelas manchinhas que tá ali. Isso não, ninguém tá livre de manchar, né? Mas tem que prestar bastante atenção para o papel não escorregar. Porque o papel, o que acontece quando mancha? O papel escorregou, certo? As sugestões aqui foram 10
9,38 ou 9,38. A Lana sugeriu. E a Ivana falou azul. Azul? Fantasia. Tem a pink. Que o rosa é o rose gold agora, né? 1038 é um pérola com dourado? Seria? Depende de cada marca de coloração, certo? Vão ter que sempre ler. O João pediu um tom de ruivo. Ruivo? Tá, então vamos fazer então a 10. O 8,4, que é um ruivo. A Lana perguntou, na verdade ela concordou com você. Ela falou isso. Né? No caso, seria um bege ou não? No 10,38, 9,38. Um bege, na verdade, esse é o famoso manteiga que eles estão fazendo bastante. Vanilha também é o nome que eles usam. O champanhe é o bege, seria o mais pro bege. Por quê? Porque tem um pouco de pigmento amarelo. Amarelo é mais pro bege. E você vai colocar um 8. O 8 é mais um pouco de champanhe, na verdade, né? Daí vai dar uma mesclada ali, vai ficar um bege. Eu tenho o 11,20, se abrir alguma de 11,20 aqui. E o 38, não sei se tem aqui. Meia 43, que é o loiro escuro, acobreado, com um pouco de dourado. Esse aqui também é o... Vamos fazer primeiro o ruivo, então. Deixa eu enxaguar essa aqui que já neutralizou. Troca água para você. Essa daqui, né? Olha, ele escureceu um pouquinho por conta do grafite, certo? Mas ele ficou o tom de dourado. Vou mostrar a diferença aqui. Olha, ele está neutralizado. É um dourado, mas ele está neutralizado, ó. Certo? Vou esperar secar isso aqui. Vamos então fazer o ruivo. Vamos fazer o ruivo nesse manchadinho aqui. Tem o 8,4 e 6,43. Vamos fazer o 6,43. Dá pra gente intensificar, se vocês quiserem intensificar com os mix que é o ruivo, pro ruivo, ou o mix que é pro dourado, você consegue também intensificar, tá? Não. Aqui eu podia ter intensificado um pouquinho mais pro ruivo, mais pro laranja. Se a pessoa quiser um pouquinho mais pro ruivo, mais laranjadinho, aqui vai ficar um efeito mais natural. Tem mais dourado aqui, né? A Lana perguntou, no caso de um ruivo muito fechado e avermelhado, com qual mix seria ideal? O mix, você abriu num tom D, daí você tem que saber o tom que ela tá no cabelo. Pode repetir um pouco. No caso de um ruivo mais fechado A pessoa quer um e ruivo fechado, avermelhado. qual mix seria ideal?
Ah, tá. Eu posso misturar o laranja, mais do que eu posso fazer um 744, que é um ruivo, com um pouco de mix laranja. Só que ela quer um pouquinho de vermelho, posso acrescentar um pouco de mix vermelho também. Fazer uma misturinha. O que eu acrescentar mais ali vai ficar mais forte os nuances. Os reflexos. Vou deixar esse daqui. Aqui, tá? Que eu peguei do lavatório. Vamos fazer, então, uma outra cor aqui. Vamos fazer um champanhe. Na outra mexinha. Champanhe, normalmente, você pode fazer um 10, se você não tiver a coloração pronta, fazer um 10 com o mix, com o corretor violeta e com um pouco do cinza. Você faz o champanhe. A Lisandra pediu, ela só colocou, poderia repetir, eu acho. Deve ser essa última fala que você comentou do mix, né? Repetir. Lisandra, se você puder comentar ali de novo, só para a gente saber o que você quer saber bem certinho. Aqui vamos tonalizar com champanhe. O João, prof, no caso do tom branco, ele é considerado fantasia ou não? A cor branca do cabelo, quando a cliente pede a cor branca, na verdade, não. Na verdade, é o último estágio de clareamento, do fundo de clareamento. O clareamento vai de 1 ou 10. A cor branca é o 10, o fundo de clareamento 10, você vai neutralizar com o violeta. A hora que você secar esse cabelo, ele vai ficar branquinho. A Elisandra, vou pedir para repetir, é da cor champanhe. A cor champanhe? Que eu acho que deve ser o que você usou para fazer. Ah, esse daqui eu vou fazer com a cor champanhe. Eu estou usando um 11, porque eu não tenho abaixo dele. Mas aqui, mais ou menos, tá numa abertura de 9, mas eu estou usando um 11 com o número 2. O número 2 é o que vai neutralizar o amarelo dele, tá? Eu posso acrescentar mais um pouco de mix, de corretor violeta, se eu quiser, se eu achar necessário, eu posso acrescentar. Agora, se eu quero fazer um begezinho mesmo, eu posso deixar sem acrescentar daí. Pode falar? A Ivana quer saber quais são as cores fantasia. As cores fantasia são as cores que são mais elaboradas, aquelas cores azul, royal, coloridas. Vermelho intenso, rosa, verde, essas cores mais são as cores fantasias. Que normalmente a gente faz a descoloração e usa tonalizante, daí não tem a tinta adequada, a coloração adequada, certo? Das cores fantasia. Normalmente são tonalizantes, que já vem prontos. Como eu vou usar um aqui agora. Vou dar uma cor fantasia para vocês verem.
Tem uma cor do Rose Gold agora, que é o rosa bem clarinho. O rosa bem clarinho você tem que abrir num tom de 10, 9 ou 10 para você conseguir esse Rose Gold. A Ivana gosta de cor fantasia. Ela tá com uma ali no cabelo. Que cor que tá agora? Tá linda. É tipo um verde. Se a minha cama estiver boa aqui, acho que é um verde. Muito linda. Tirou o Rose Gold, ela tinha o Rose Gold, né? Ó. As cores fantasia geralmente tem os pigmentos bem fortes, ó. Esse aqui vai ser um rosa. Daí são tonalizantes prontos esses, sabe? Não é com corretor que vocês vão fazer cor fantasia, gente. Corretor é só para neutralizar. Oi? Passa direto. Uhum. Vamos ver o que eu tô fazendo. Ó, é bem forte. Vou deixar aqui. Ó, o João comentou. Aproveitei a quarentena e fiz um curso só de tons fantasia. Não vejo a hora das aulas voltarem. Também não vejo a hora de voltar. Deixa eu pegar uma luva, senão eu vou manchá-los. Será que eu não trouxe pra cá? Pegar o quê? A luva? Acho que eu não trouxe. Não deixou na bancada? Quer que eu pegue? Acho que tá lá na bancada. Não vou manchar os outros tons. Tá aqui neutralizando, pessoal. As misturas, na verdade, o cliente chega, normalmente peçam para cliente trazer para vocês a foto do trabalho de vocês, né? Vocês não têm, peçam, compartilhem, façam uma modelo, compartilhem. E normalmente elas chegam, na verdade, com um cabelo lá da internet, né? Mas tem muito mistura de cores por trás daquele cabelo que ela está trazendo, né? Certo? Daí você vai ter que deixar claro para a cliente, olha, não vai ficar igualzinho esse cabelo, porque tem o detalhamento, que abriu, tem a mistura. Eu mesma faço misturas totalmente diferentes uma da outra. Eu faço um tom numa cliente, outro tom que eu que faço a mistura, as misturas aleatórias, e depois até acabo esquecendo a mistura que eu fiz, certo? Sempre é bom que a cliente traga o trabalho de vocês para pedir o serviço. O João comentou das luvas, ele perguntou se não arde usar os colorantes e passar na mão. Na verdade, não pode, né? Tem que usar sempre a luva. Arde, o descolorante arde bastante. O tonalizante até não, mas o descolorante dói. Ah, Ivana, como faz para a cor fantasia ficar por mais tempo no cabelo? Geralmente as minhas cores saem muito rápido. E em menos de uma semana, será que é o tipo do meu cabelo? Na verdade, quanto mais clara tiver a abertura do teu cabelo, mais vai sair, mais rápido vai sair. O que acontece? O tonalizante sai muito rápido mesmo. Os pigmentos, tem umas marcas que estão fazendo mais fortes para ficar, né? O que acontece? O que vai fazer sair? Vai ser você lavar, né, o cabelo, e depende do shampoo que você usar também. Se for um shampoo que contém bastante sal, vai sair na primeira lavada. Na segunda lavada, terceira lavada, já não tem mais o pigmento. Tente comprar um shampoo que seja realmente sem sal, porque às vezes está escrito que é sem sal e não é. Veja um shampoo bom e tem que ter manutenção. Sempre tendo manutenção até em casa, você pode ter um tonalizante, uma bisnaga em casa e manter, porque ele sai rápido mesmo.
tem que cuidar na hora de lavar o shampoo que você vai usar. Certo? Esse aqui ficou um ruído mais natural. Certo? Mais pro dourado. Foi. Dá pra ver? Um pouco. Aqui tá molhado também. É, tá molhado, né? Daí o cabelo molhado é uma coisa, seco é outra coisa também, né? O outro eu fiz uma cor champanhe, certo? O tempo que você vai deixar, se você colocar, fez uma mistura de 1 por 2, você vai mexendo, vai massagear bem o cabelo, vai penetrar. Aí você vai deixar uns 15 minutos mais ou menos, sempre atendendo. Principalmente se você colocar o X de 10. Tá. Pessoal, respondam aí então. Se eu tenho um cabelo que tem laranja e vermelho, o que eu vou usar para neutralizar esse laranja e pigmento vermelho? Respondam lá. Esse neutralizou bem. Esse aqui é o bege. Nessas mechinhas a gente não tivemos um fundo de clareamento 10 aqui. Mas se fosse um fundo de clareamento 10, essa mechinha está bem mais clara. A hora que secar, vai ficar bem o champanhe, esse tom. A Ana pediu para você repetir a pergunta. Tá, se eu tenho um cabelo, eu fiz a descoloração, abriu um tom de laranja, ele ficou um laranja bem escuro, quase um vermelho, você enxerga meio com vermelho nessa mecha. Qual tonalizante que eu devo usar e como eu faço para neutralizar esse laranja avermelhado? Eu vou ensinar para vocês também um banho de verde, que dá para fazer antes de tonalizar o fio. Depois dele seco, dá para ver melhor, mas ele ficou um bege. Tá? Obrigada, Fábio. Assistente. Acho que vai precisar de mais farinha, né, não? Não, essa daqui é a última vez. Nossa, quanta coisa. A Ana vai usar um neutralizador verde.
O João, pode usar o verde misturado com o azul. A Ana, porque no verde já tem o azul. Acho que seria isso. Da João, neutraliza com verde. Dá pra... E a Lana, faz uma misturinha com maior quantidade de verde e um pouco de azul, já que a maior intensidade é vermelho. E o João, eu azul. Então, o azul eu vou neutralizar com laranja, né? Certo? Mas no verde também tem azul, pigmento azul, certo? Se eu tenho mais laranja, eu posso colocar um pouquinho mesmo de corretor azul e um pouquinho mais do verde, né? Menos do verde e mais do azul, tá certo? Quem respondeu faz uma misturinha ou posso colocar apenas o verde, porque no verde eu já tenho o azul também, né? Consequentemente, no verde eu tenho o amarelo. O banho que eu falei para vocês, o banho de verde, é assim, você descoloriu e esse cabelo abriu o tom a laranja avermelhado. A gente normalmente é os cabelos com coloração escura, coloração preta, eles abrem esse tom, que é o vermelho, com um pouco de vermelho, é o mais difícil de tirar, certo? Aí vocês conseguem tirar um pouco, com esse banho de verde, vocês conseguem tirar um pouco do vermelho antes de tonalizar para uma morena iluminada, alguma coisa assim. O que vocês vão fazer? Vocês colocam uma rodelinha no fundo da cumbuquinha, tem aquela... Deixa eu mostrar, jogar aqui, só um pouquinho. Tá. Aqui está o fundo da cumbuca, certo? Vocês fazem uma volta com o verde, desculpa, meia lua com o verde, faz aqui meia luazinha, e vocês colocam um OX de 10 junto e um pouquinho de água. Aí vocês fazem aquela mistura. Coloca o meia lua do verde, um pouco de água e o OX de 10 e mistura. Aí você joga no cabelo inteiro da cliente, onde você fez as mechas. Só que essa para ser bem mais rápido, uns 2 minutinhos no máximo. Você olhando, você joga ali e ali você vê que já vai neutralizando o vermelho. Porque o vermelho um pouquinho do laranja também. Antes de você fazer a tonalização da sua preferência. Primeiro você faz esse banho de verde. Daí você tem menos dificuldade na hora de tonalizar, certo? Aqui eu tenho... As mechinhas estão molhadas ainda? Vou dar uma olhada no acho. Ó, o begezinho. O João perguntou qual a proporção desse banho de verde. A proporção, João? Então, eu coloco aqui meia lua aqui na cumbuquinha. Dou uma meia volta aqui. Aí eu coloco mais ou menos umas 30 gramas, 30 ml de OX, mais ou menos, umas 30 ml. E 2 vezes a água daí. Deixa bem... Não deixa tão consistente, deixa mais líquido mesmo, sabe? É só para você dar aquele banho, para você neutralizar o vermelho. Para não ficar aquela cor vermelha chamativa, uma cor muito quente na hora de você tonalizar morena iluminada, para não ficar aquela cor quente, ela vai ficar uma cor mais fria, mais neutralizada. Certo, pessoal? Deixa eu só dar mais uma chabadinha aqui. Cadê minha mecha pink? Ah, tá aqui. Vamos ver a mecha pink que eu fiz aqui também.
cor fantasia são muito lindas também, né? Olha que lindo. Esse é mais um pink. O bom da cor fantasia é que você não precisa descolorir tão alto, a não ser que o cliente queira um cabelo mais um rosé gold, né, que é o rosa clarinho. Você tem que descolorir até o 10. Mas, assim, nesse pink aqui, se você descolorir até um 7, já pega esse pink. Aí que entra a parte de tonalizar. Quando você compra o tonalizante na farmácia ou no mercado, esses tonalizantes esse que já vem pronto, interessante seria vocês aplicarem na mecha seca. Na mecha seca ela vai pigmentar melhor daí na cor fantasia entra essa parte de tonalizar com o cabelo seco daí, sabe? Lindo. Bonito. Você vai querer usar? Dá pra secar a mechinha, né? Só para eles verem bem a cor que ficou. Tons nem loirão aqui hoje, né? Apenas iluminados. Esse foi mais neutralizado pro begezinho. Vou mostrar aqui para vocês. Tá, ver se dá para ver. Uhum. Begezinho.
Esse foi aquele que nós fizemos do ruivo. Um ruivo mais natural. Esse tem mais dourado. Do ruivo Marina Rui Barbosa tem mais dourado no dela. Do que pigmento vermelho. E a outra mexinha. Fizemos nenhum tom marrom também. E a outra, a mexinha fantasia. Que pediram. Quem que pediu fantasia? Ivana. Bem linda essa cor, né? Tonalização, assim, gente, vocês podem, até que não gostou do tom que ficou, podem fazer uma nova tonalização, não tem problema. Não faz mal vocês tonalizarem novamente, tá? Pode ser feito mais de uma tonalização, até o tom que a cliente gosta, né? Às vezes você não acerta na primeira, o cliente não gosta muito, você tonaliza novamente. Certo? Mais alguma dúvida, pessoal? Esses tons aqui de morena iluminada, quando você finaliza o cabelo que tá mais ou menos assim, escuro, no meio dele, e você faz umas ondas, sempre finalizem com ondas bem bonitas, ele fica maravilhoso. Certo, pessoal? Se tiverem, quiserem aproveitar, coloca ali que a gente já responde. Gente, para as alunas novas, que eu vi ali que tem algumas, pode parecer coisa do outro mundo. E às vezes, assim, na primeira aula não consegue entender direito, né? Os alunos estavam perguntando ali, comentando, já são alunos que já estão no módulo de colorimetria, então já tem uma visão um pouquinho maior. Então, para as que estão começando, fiquem tranquilas, tá? Que vocês vão começar desde o início, lá em tricologia, depois para passar em colorimetria, daí vocês vão entendendo aos poucos e acaba ficando mais claro, tá? Então não se assustem. Vejam essa aula como algo a mais mesmo, já para vocês já entenderem um pouquinho do assunto, quando chegar o momento já sabem do que está falando. Acho que não tem mais dúvidas. Por enquanto não colocaram nada. Seria isso? Então, pessoal. A Fabiana comentou. Pois é, fiquei meio perdida. Pois ainda não comecei. Eu imaginei que algumas iam ficar. Mas assim, tem a fama, o módulo de colorimetria, de ser mais difícil, né, Cláudia? Sim, mas é gostoso de mas é o mais importante, assim, o que mais pedem, e é algo que tem a teoria mais aprofundada, vocês vão ver algumas coisas na prática, vão fazer algumas dinâmicas ali com os instrutores, daí acaba entendendo melhor, tá? Então, assim, na primeira vista, você vai falar um monte de coisa, e mix, e descolorante, não sei mais o que, e às vezes fica perdida. Mas vocês vão começar bem aos poucos, daí vai aprendendo com calma, tá? Mas já é bom que você já teve uma ideia, quando chegar o momento, você vai entender um pouquinho melhor. Kézia tá meio perdida. Mas é normal, gente. Mas é bom que vocês já conseguiram ver alguma coisa. João, na hora de tonalizar, o branco tonaliza junto? Na hora que tonalizar o branco. Tonaliza junto? Como que pode repetir a pergunta, João? Na hora que tonalizar o branco, pode repetir para nós lá, por favor?
Especifique, João, especifique. Eu vou abrir o áudio, peraí. Peraí, João, deixa eu Abre o áudio comigo, com ele, que eu tô com saudade. Pronto, João, pode falar. Cadê ele? Opa, não quer falar, João? Fiz luzes em um cabelo que já possui brancos. Acho que é isso. Ah, sim. Tonaliza junto. Na hora que você faz as luzes normal, ou na touca ou no papel, na hora que for tonalizar, tonaliza tudo junto. Pode tonalizar tudo junto. Aí depois passa uma máscara bem pertinho assim, da raiz onde está o branco, uma máscara escura, para dar mais uma intensificada no branquinho. É isso, João? Ele falou que travou lá o áudio, por isso que eu não consegui falar. Ah, isso mesmo. Tá. A Elisandra, posso fazer shampoozada no cabelo com tio-glicolato ou não? Na verdade, tudo que tiver com tio-glicolato, você tem que fazer um teste de mechas, porque ele na verdade, não é com muita, ele não é com muita descoloração, certo? Na verdade, você teria que fazer um teste de mechas. O tio-glicolato ele não é compatível nem com a X30 e nem com descoloração. Então, teria que ser feito um teste de mechas, certo? A Juliane comentou ali que ela chegou atrasada, pegou a aula na metade. Então, pessoal, a aula está sendo gravada. A gente conseguiu uma forma de gravar na nuvem, que chamam, né? Daí é só o tempo da gente editar, daí a gente baixa, envia ele para o YouTube. Daí, a partir daí, vocês conseguem assistir em casa, qualquer horário. Então, assim que tiver editado certinho lá no YouTube, que às vezes demora para baixar o vídeo lá, daí eu mando no grupo para vocês, tá? Daí vocês conseguem assistir melhor lá desde o início, rever, tirar as dúvidas, tá? Então, acaba ficando um pouquinho mais fácil para vocês. Ivana, a shampoozada deixa por quanto tempo? Ou é só passar e logo tirar? A shampoozada você vai passando. Ivana perguntou, Ivana, você vai passando mechinha por mechinha. Você para, como se você a frente, atrás, e vai passando mecha por mecha e vai enluvando o cabelo. Então, passa em todo ele. Aí você tem que entender se ele clareou o tanto que você queria já, desbotou o tanto que você queria. É só você olhando para você saber mais ou menos se já está bom ou não a desbotagem dele. Daí, no caso, se você quiser colocar até uma touquinha transparente para dar uma aceleradinha, você pode até colocar, mas tem que atender. Clareou do jeito que você quis, botou do jeito que você quis, daí você retira, certo? É só um desbote mesmo e é mais no olhômetro isso. O João Victor, se a pessoa possui o cabelo inteiro com fios brancos, é só tonalizar qualquer tom? O cabelo inteiro tem fio branco. Ele perguntou se é só tonalizar qualquer tom, não precisa descolorir? Eu acho que é isso que ele perguntou. Então, na verdade, inteiro fio branco, é bom você, na verdade, ir com uma coloração de ser cor inteirinho mesmo. Se tiver algum fiozinho de outra cor, se você aplicar uma coloração normal com água de vinho, por exemplo, você vai manchar. Agora, se tiver inteirinho, dá para você fazer com água de 20, usar uma 12-11, uma 10-21, uma água de 20. Agora, se tiver uns fiozinhos naturais ainda escuro ainda, daí você faz uma tonalização mais, como é que eu posso dizer? Faz uma tonalização nele inteiro, né? Com 12-11 também, com uma X8 volumes. Mas normalmente o cabelo inteiro branco, mas geralmente foi descolorido algumas partes, né? Porque 100% normalmente foi descolorido.
Tô fazendo eco. Aí tá ligado o meu som e o teu. Mais alguma dúvida? Acho que era isso. Então, pessoal, agradeço a todos que assistiram a aula. João, é que peguei uma cliente que deixou crescer só os brancos por 10 anos. Meu Deus! Nossa! Esse é só um shampoo, shampoo roxo, máscara já resolve, se é esse caso aí.